Senhoras e senhores, está começando o quadro Quem Está Faltando do Êxito Cast. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Câmara da Diversidade e Inclusão. E hoje eu estou com um convidado muito especial, que é o Cauê de Freitas. Aqui o Pedro me deixou sozinho hoje, mas nos próximos ele vai estar presente. E lembrando que a Câmara da Diversidade e Inclusão do Instituto Êxito de Empreendedorismo está aqui para debater ideias sobre microempreendedorismo, sobre diversidade, sobre inclusão, sobre empresas diversas e também como promover a diversidade dentro do seu ambiente em que você está. E seja muito bem-vindo, Cauê de Freitas. Obrigado, Nayara. Que felicidade ter você aqui. É um prazer para mim, agradeço muito o convite. Eu que fico lisonjeada de ter você aqui. O Cauê, ele é uma pessoa muito inteligente e eu trouxe ele para bater um papo sobre consumo inteligente. Nada como uma pessoa inteligente para falar sobre consumo inteligente. Obrigado pelos elogios, obrigado. E para começar, Cauê de Freitas, quem é você? Eu tava brincando, mas é verdade, você já começa com a pergunta mais difícil. Uma pergunta filosófica. Aqui a gente gosta de pegar essas Mas peças. sou Cauê, psicólogo, psicanalista, profissional autônomo e hoje trabalho no consultório, né? Vivo de consultório escutando histórias, escutando pessoas. Escutando histórias e pessoas, que é muito pano pra manga, né, Cauê? Muito pano pra manga todos os dias. Exato. E o intuito de trazer o Cauê aqui para bater esse papo com a gente é falar justamente sobre a psicologia do consumo, né? Como que a gente pode tomar melhores decisões, principalmente voltadas no quesito de diversidade, e como as empresas também podem olhar para esse consumo sabendo que quem vai consumir é um ser humano, cheio de histórias, né? E aí, Cauê, assim, nesse primeiro momento, como que você acha que as empresas estão olhando para o consumo? Eles, de fato, levam em consideração que as pessoas querem consumir, ou você acha que as empresas ainda insistem em trazer um consumo que elas acham que as pessoas querem consumir? Tá. É uma pergunta interessante, né? Porque a gente vai pensar assim... Essa pergunta, acho que para responder ela, sem me alongar muito numa explicação da psicanálise, mas para a psicanálise, o trabalho do aparelho psíquico é trabalhar em cima de uma falta. Né? Então somos sujeitos que está sempre faltando alguma coisa para a gente, e o trabalho do psiquismo é trabalhar, elaborar algo em cima dessa falta. Essa falta vai produzir um desejo, então a gente vai desejar coisas, somos sujeitos desejantes. E óbvio que as empresas vão jogar com isso, né? É aí que a empresa entra. Então, quando você pergunta se levam em consideração o desejo, acho que com certeza, acho que precisam levar em consideração. Mas acho que a grande pergunta é para quê? Né? Ou como elas levam isso em consideração, né? Visando o quê? E acho que sim, tem que atender as demandas que a vida moderna tem trazido aí para essas pessoas, né? Legal. E você acha que, por exemplo, pelas empresas saberem que falta alguma coisa nas pessoas, sempre falta alguma coisa, né, na gente, Ainda bem. Ainda bem, né? Porque se a gente tivesse completo, que sentido teria a vida? Exato. Desculpa interromper a tua pergunta, você já volta, mas você sabe que quando a gente vê, por exemplo, nos contos de fada, o sujeito deprimido é sempre aquele sujeito que tudo tem. Né? É o rei que tudo tem. Esse é o cara deprimido, esse é o cara que não tem mais o que fazer, porque não falta nada para ele. Né? Mas desculpa te interromper, pode. Que interessante isso, né? Porque a falta faz a gente se movimentar, que daí faz a gente se conhecer. Interessante. E aí o que eu ia perguntar é, você acha que as empresas, por saberem dessa falta, elas acabam moldando o seu comercial, ou até mesmo as propagandas que passam ali nas mídias sociais para incentivar o consumo do produto delas? Então, por exemplo, me falta, eu tenho um desejo, mas eu não estou precisando de um fone de ouvido. Mas, se eu ver o tempo todo um fone de ouvido, talvez acenda um desejo de consumir aquilo. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é aí que eles entram, é aí que eles jogam, e é aí que eles conseguem o que eles querem. Né?
Então a gente tem, acho que vem uma promessa junto com isso, que não é só do consumo por consumir, né? Mas é um consumo e será feliz, né? Então tenha este fone de ouvido e aí você será feliz. Tenha este novo carro e aí você será feliz. Então acho que sem dúvida jogam muito com isso. E as pessoas, agora no quesito de consumidor, né? Você acha que as pessoas, elas, quando elas vão consumir, né? Você acredita que elas tentam buscar valor naquilo que elas estão consumindo? Por exemplo, se a pauta ambiental para mim é muito importante, eu vou buscar produtos e serviços que tenham o mesmo valor que eu, que tem lá o selinho do meio ambiente, tudo mais. Você acha que estamos caminhando para isso ou ainda está... Acho que é difícil generalizar, né? Mas acho que a gente tem percebido uma tendência a isso de alguma maneira, né? Então, por exemplo, a gente vê aí os movimentos que eu acho super interessantes de, então, consumir de microempreendedores, mulheres consomem de mulheres, mães consomem de mães, né? Então, de ir ajudando, né? E incentivando aqueles nichos, aquelas pessoas que a gente se identifica, que a gente valoriza, que a gente quer ajudar por alguma razão. Então, acho que sim, mas acho que é difícil generalizar, porque é difícil a gente escapar de algumas coisas também, né? Sim, exato. Tem em outros episódios anteriores, tem uma pessoa que bate carteirinha aqui, que ela se chama Cláudia Luzia, que é do Momento Crescer. A Cláudia, ela é uma mulher preta e ela tem um programa muito bacana na periferia da Zona Leste, que se chama Momento Crescer, que ela capacita mulheres de periferia que sofreram ou sofrem, foram ou ainda são vítimas de violência doméstica. Em uma desses bate-papos que a gente teve por aqui, com uma das empreendedoras do programa, elas me disseram que muitas vezes, quando a pessoa sabe que elas são de periferia, quando a pessoa pega o endereço dela e vê que é na periferia de Guaianazes, por exemplo, a pessoa deixa de consumir. Você acha que isso também dificulta que o microempreendedor consiga ter a oportunidade de mostrar o seu serviço? Sem dúvida, sem dúvida. Vou falar um pouco do que eu vejo na minha área, por Tá. exemplo, né, Nayara? Às vezes acontece, enfim, os pacientes chegam, por alguma razão de agenda você não consegue receber e você indica, por exemplo, um psicanalista negro ou negra. E você vê que boa parte dessas pessoas não vai, né? O que Olha é só. bastante problemático. Então, eu entendo, né, muito o que você está trazendo aí como exemplo da Cláudia Luzia. Luzia, e acho que infelizmente é algo que a gente vê, né? E que estamos tentando lutar contra, estamos tentando fazer com que seja melhor nesse sentido, né? Exato. Então a gente percebe que no consumo, o consumo ele também ele escancara o nosso preconceito, né? O consumo escancara o nosso preconceito. O consumo escancara muita coisa, na Oh, verdade, né? interessante. O consumo escancara muita coisa. Tem uma coisa do consumo, e acho que dentro disso que a gente está falando, que não dá pra gente perder de vista, que é assim, quem está consumindo, né? E por que está consumindo? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente vê, por exemplo, na pandemia, né, com essa ultra virtualização da vida e tudo mais, embora muitas pessoas tenham trabalhado de casa e tudo mais, os estudos mostram que as pessoas trabalharam todas muito mais do que antes da pandemia, né? Então essa super virtualização trouxe mais horas trabalhadas para esse sujeito. Isso vai criando na gente uma lógica que a gente vai então tentar recuperar aquilo que foi perdido em tanto trabalho, né? E o consumo vem como uma aposta disso. É o famoso eu mereço. Né? Então, eu trabalhei muito, eu trabalhei 10 horas por dia, eu mereço comprar isso. Mas você tem dinheiro? Não, não tenho, mas eu mereço. Né? Então, eu acho que tem essa relação... eu vejo o consumo como uma ponta de um iceberg, na verdade, né? Tem muita coisa por baixo disso, muita coisa. Por isso que eu sempre digo, como economista comportamental, que os nossos gastos, eles dizem muito mais sobre quem nós somos do que outras coisas. Porque aquilo que você está consumindo vai dizer qual é o seu momento atual. Então, se você está triste, você vai querer sair daquele estado de espírito de tristeza. E aí você vai entrar neste meio de eu mereço, eu vou comprar um sorvetinho, eu vou chamar uma amiga. E aí que está muito relacionado aos nossos valores. E o interessante é perceber que
onde você está consumindo, né? Ah, eu mereço, mas onde você está consumindo? Quando você se sente neste momento de eu mereço, eu preciso e eu quero, não necessariamente eu posso, mas de quem que você vai consumir? Você vai consumir do pipoqueiro que está ali na rua, sobrevivendo, né? Porque eu acho que aquilo não é nem empreendedorismo, é uma questão de sobrevivência mesmo. Ou da pipoca que é vendida dentro do shopping center a não sei quantos reais e normalmente é a mesma pipoca. Então, o nosso consumo, para nos livrar dessa necessidade da falta, né, de ter alguma coisa para lidar com essa falta, escancara também aquilo que a gente acredita. É verdade, é verdade. E nesse sentido, né, respondendo às suas perguntas anteriores, talvez tenham algumas pessoas mesmo mais engajadas em fazer um consumo que a gente vai chamar aqui de um consumo mais consciente, né? De quem está produzindo, como está produzindo. É, recentemente a gente viu alguns escândalos aí, né? De, por exemplo, trabalhos análogos à escravidão, Sim. né? Então, será que... Né, como é que fica a nossa postura ética, né? De vou consumir desse lugar, né? Será que eu vou continuar consumindo? Exato. E até interessante você trazer esse caso, porque se de repente eu consumia desse lugar, como que eu não percebi? Exato. Ou como que eu não me dei conta que isso acontecia nesse lugar que eu consumia? E às vezes até assim, né? É difícil a gente fazer uma grande pesquisa sobre as empresas de tudo que a gente vai consumir na nossa vida. Né? É um exercício quase que impossível. Mas, do que der para ser feito, eu acho que vale a pena a gente fazer. Né? Vou dar um exemplo, a Páscoa agora. Né? Eu tenho visto muitas pessoas... Embora eu acho que a Páscoa está perdendo um pouco a sua força em termos de consumo. Assim, né? Antigamente eu lembro que a gente entrava no mercado e tinha aqueles muitos ovos de Páscoa, que você tinha até que abaixar um pouquinho. Hoje você já vê uma meia dúzia ali. E agora né? sem Americanas? Onde vão parar esses ovos de Páscoa Exatamente. todos? Tomara, né? Aqui na mão dos pequenos empreendedores. Sim. Né? Eu vejo, por exemplo, né? A vizinha, a tia da amiga que faz ovo de Páscoa caseiro para vender. Por que não ajudar elas, né? Sim. Ou eles, ao invés das grandes empresas? É interessante trazer isso porque a gente teve uma empreendedora aqui, que ela também é da periferia, inclusive ela é do Momento Crescer. A Cláudia, tô falando, a Cláudia bate ponto aqui no podcast. E traz muita gente interessante também. E essa empreendedora, ela dizia que quando ela começou, ela ia vender na rua. Então ela montava a barraquinha dela lá com os produtos dela e por mais que ela utilizasse produtos de qualidade, ela se sentia invisível, as pessoas não paravam para consumir. Mas quando ela começou a aparecer em programas de televisão, por exemplo, A Tarde é Sua, quando ela começou a montar o ambiente dela de trabalho e as pessoas começaram a perceber que ela estava subindo de um nível, as pessoas começaram a aparecer. Mas o mais interessante ainda é que ela disse que naquele momento nem os próprios familiares consumiam dela. Mas quando os familiares perceberam que ela estava crescendo, eles começaram a perguntar: nossa, mas está muito caro. Por que você tá... Mas eu sou sua família. Você vai cobrar de mim? Agora eu quero. Agora eu quero. Agora eu quero isso. Porque agora você é alguém para mim, mas antes eu não era. Você sabe que uma vez eu escutei uma história de um rapaz, ele tinha uma loja de camisetas. Umas camisetas descoladinhas, que ele mesmo fazia ali as estampas e tal. Eu não lembro exatamente os valores, mas ele vendia por X cada camiseta. E não vendiam as camisetas. E aí ele foi passar por uma consultoria, e aí recomendaram ele dobrar o preço da camiseta, mas em cima da mesma camiseta. Então tudo igual, era a mesma camiseta, o mesmo produto. E nisso, não só bombou a venda de camisetas, como ele franqueou. Uau! Esse lugar, exato. Veja o que acontece com o imaginário das pessoas desse lugar, né? Então, se eu vejo uma camiseta por R$20, eu acho que ela não é boa, que ela não que ela é ruim, que eu mereço algo melhor, né? Só que aí ele só mudou a etiqueta. E às vezes para mostrar para o outro, né? Na grande maioria das vezes para mostrar para o outro, né? E aí, só de mudar essa etiqueta, né, o valor da etiqueta, porque a etiqueta continua a mesma, na verdade, o negócio deslanchou, né? As pessoas toparam consumir daquele lugar a partir desse imaginário de que, então, agora é uma camiseta boa, né? Agora ela tem qualidade, mas é a mesma. Interessante o consumo.
ser humano é algo que eu vou te falar um negócio. Você como psicólogo É algo, deve eu adoro. Mas eu adorar. não canso de me surpreender. E tem uma coisa também. Essa nova geração, ela tem vindo com mais sede de mostrar para que veio. Por exemplo, quando ela vai consumir, você acha que ela tem pensado mais nessas pautas inclusivas e diversas, ambientais, do que a nossa geração, por exemplo? Eu não vou falar qual é a nossa geração. Nossa geração de antes. Uma geração antes. Eu acho que talvez sim, mas eu acho que a gente precisa dar uma olhada nisso, assim, né? No seguinte sentido. Acho que isso vai acompanhar um movimento social de discussões, né? De novas pautas, de inclusão, de diversidade, meio ambiente. Então, acho que, como você mesmo estava pontuando, né? Que o consumo fala muito, né, nosso comportamento de consumo fala muito sobre nós. Então, acho que vai acompanhando as discussões da realidade de alguma maneira. Mas eu realmente me questiono o quanto isso é genuíno em última instância, né? Então, por exemplo, bom, primeiro que a gente vê essas empresas, né, que tem esse termo greenwashing, né? Então elas se dizem super sustentáveis, super preocupadas com o meio ambiente, mas só até a página 2, né? Quando a gente Exato. vai mais a fundo ali, descobre que não. Mas eu fico pensando assim, do lado Mas do... que às vezes uma barreira de minério de ferro acaba despencando em cima de uma cidade inteira. Você vê, Não é? né? O Freud dizia, fazendo um parênteses aqui, o Freud dizia, e esse é um dos grandes pilares da teoria do Freud, é que tudo que é recalcado vai retornar, de alguma maneira, né? Tudo aquilo que a gente faz uma vista grossa, que a gente não quer saber, que a gente prefere esquecer, isso retorna. Esse exemplo é um grande É um bom exemplo, exemplo. né? Do retorno do recalcado, né? Pena que custou o que custou, né? E aí eu Sim. não estou falando de dinheiro, obviamente. Mas voltando à pergunta, eu me questiono quão genuíno é esse movimento. Por quê? Então vamos por assim, Nayara, eu vou lá e eu comprei o meu sapato ecológico, né? Aham. Isso vai criar nesse sujeito também uma fantasia de que, então pronto, eu já fiz a minha parte com o meio Ah, ambiente agora, né? entendi. Então eu já posso me retirar de outras responsabilidades subjetivas, né? Em relação a esse mesmo meio ambiente, entende? Então, Entendi. eu acho que é uma pergunta assim de muitas camadas, né? E acho que cada caso é um caso. Mas de um modo geral, acho que sim. Acho que as pessoas têm pelo menos tentado contemplar, Ou né? a De gente alguma maneira. acredita que sim, Ou né? gostaríamos de acreditar que sim, De né? acreditar assim. Eu te fiz essa pergunta porque aqui no Instituto a gente tem muitos jovens. Hoje a gente tivemos uma queda, mas antes tinha alguns jovens, né? E até mesmo como economista comportamental, voltando. Como coordenadora da Câmara da Diversidade, eu acho que eu tenho mais a proximidade com os jovens, por exemplo, do que como economista comportamental. Eu ia falar como economista comportamental, mas não faz sentido. Mas como coordenadora aqui da Câmara, e tendo essa conexão com os jovens, eu tenho percebido essa necessidade de consumir aquilo que eles acreditam. Mas, que nem você falou, que existem muitas camadas. Porque ao mesmo tempo que eles têm essa necessidade, ao mesmo tempo que eles também querem se provar de algo, que daí cabe um pouco com a nossa geração também, né? Só que de uma outra forma. Então, a questão do cancelamento, por exemplo, né? Então, eu vejo que a nova geração ela tá muito raivosa, ou raivosa do tipo, eu só vou consumir de produtos veganos, só vou consumir disso. Uhum. E se por acaso ela perceber que, sei lá, ela não gostou de uma empresa por algum motivo, então eu vou cancelar essa empresa. E hoje na internet as coisas são muito rápidas, né? E eu tenho percebido que essa cultura do cancelamento, né? Às vezes a empresa tá lá na dela, agindo pela cultura dela e tudo mais, e por uma coisinha já é cancelada e já estraga toda uma história. Né? A Uhum. gente tem, por exemplo, a questão do Carrefour. Eu não estou passando pano para ninguém, não é isso. Mas um exemplo, né? O Carrefour é uma das empresas mais diversas do Brasil. E ela é diversa quando a gente nem falava sobre diversidade e inclusão. Então ela é diversa desde 2000 e bolinha. 2000 e bolinha, a gente tá ficando velho. Desde 2000 e bolinha. Quando eu nasci. Quando Então, o Carrefour ela tem práticas de diversidade em todos os níveis, não só na base. Ela tem
cargos de liderança, tomada de decisões, é uma empresa muito diversa e tem essas práticas. Só que o Carrefour pecou em não olhar para os colaboradores que prezavam pela diversidade. Então, a gente teve o caso do cara negro que foi morto pelo segurança terceirizado do Carrefour, em frente ao Carrefour. Né? A gente teve o caso que mataram um cachorro, o segurança também matou o cachorro dentro do supermercado. E o Carrefour foi cancelado muitas vezes por isso, óbvio. Né? Não estou falando que não deveria ter sido. Que os episódios em si não foram muito graves. Exato, né? Só que o Carrefour tem uma história de diversidade. Inclusive, ele teve benefícios fiscais na multa por esses acontecimentos justamente pelos anos de inclusão e diversidade que ele já prestou, quando a gente nem falava sobre isso. Então, eu vejo que essa cultura do cancelamento tem feito muitos empresários nem quererem falarem sobre essa questão do consumo. Do tipo, não vou falar, não entendo, e se eu falar alguma coisa, eu vou ser cancelado. Então, para isso não acontecer, não vou fazer. Vou continuar aqui. Sim. Vou continuar. Eu acho que acho que são coisas que vão se juntando, né? Porque eu acho que essa cultura do cancelamento vem, e só é possível, com essa ascensão assim, exponencial de rede social, da vida virtual, né? Onde a gente tem acesso a tudo, a muita informação, pode dar nossa opinião o tempo todo. Porque antes a gente só impactava o nosso bairro. Exato, aparecia no máximo no jornal ali, que a gente escutava, né? Mas não era uma coisa que a gente tinha ali. Aconteceu, a gente já sabe, né? Exato. E aí a gente já pode se articular para falar sobre, para fazer. Então, sim. Mas fazendo o link com essa tua pergunta, né? Dos jovens e tal. Esses dias eu vi um termo que eu achei, assim, no mínimo paradoxal, que era alguém se definindo como um vegano não praticante. Eu fiquei me questionando o que é. O que é um vegano não praticante? Então, não faço a menor ideia do que é um vegano não praticante. Né? Mas é isso, né? De repente eu vou comprar da empresa que só produz coisas veganas, comendo um hambúrguer enquanto eu compro, né? É a mesma coisa o supermercado falar assim, nós, em respeito ao meio ambiente, não vamos mais dar sacolinha plástica. Você que venha com a sua. Mas quando você vai pegar uma fruta, eles ainda têm a sacolinha plástica para você amarrar a fruta lá dentro. Então é um ambientalista não praticante, talvez. Exato. Mais ou menos isso, né? Exato. E o que você, assim, Cauê, na sua caminhada como psicólogo, você ouve muitas histórias, né? Se relaciona com muitas pessoas, até mesmo no seu dia a dia como profissional. Você vê que no futuro, né? Não é nem você vê, quais são as suas perspectivas do futuro? Você acha que as pessoas estão mais abertas em se conhecer para melhorar já que a gente falou aqui no nosso bate-papo que um consumo ele vem de uma falta, de uma necessidade, e que isso a gente só vai descobrir o que é através do autoconhecimento, né? E até mesmo a questão da inclusão, diversidade, quesito ambiental, essas práticas ESG de uma forma geral, elas estão muito relacionadas com esse consumo, que estão relacionadas com quem nós somos. E a gente só vai descobrir isso ou com o nosso autoconhecimento. Você acha, na sua perspectiva de futuro, você acha que estamos caminhando para um futuro mais calmo, mais acolhedor? Eu quero acreditar que sim, né? Mas pelas estatísticas, não. Eu quero acreditar que sim, mas eu realmente não sei, assim, eu realmente não sei. Essa coisa do autoconhecimento, acho que o papel da psicologia, da psicanálise, de um modo geral, mudou muito nos últimos tempos, assim, né? No seguinte sentido, há não tanto tempo atrás era coisa do louco, né? Então, não sei quem estava fazendo terapia, mas tá tudo bem com ele, né? O que aconteceu? Né? Tinha uma coisa meio... E um imaginário muito curioso quanto a isso, né? Imagina, se era uma menina fazendo terapia, se ela engravidou, ou, e se era um menino fazendo terapia, será que ele é gay? Né? Era isso, então não tinha essa valorização que tem hoje. Hoje a gente vê o contrário, né? Hoje a gente vê as pessoas fazendo, não, a terapia tá em dia, dá para você se relacionar comigo porque a terapia tá em dia. Então, eu acho que tem uma valorização, está havendo uma valorização social
desse dispositivo terapêutico, analítico, e das pessoas acabarem mergulhando nisso. Mas, Será que elas estão colocando em prática? então, é isso. Assim, e pensando assim, né, colocando em prática nesse recorte do consumo que a gente está falando, eu não sei. Mas eu tenho um dado interessante. Em 2019, na verdade, eu acho que antes de 2019, você conhece a Victoria's Secret? Conheço a Victoria's Secret. Nossa época. É da nossa época. Muito bem, a Victoria's Secret, ela sempre trabalhou na imagem da mulher, né? Então tinha os desfiles das Angels, e as Angels eram o quê? Mulheres loiras, em sua maioria, né? Eu acho que só a Alessandra Ambrosio era uma mulher morena de cabelo, cor de cabelo, né? Porque a pele era branca. Magérrimas, né? E ela definia o tipo de consumo. Então, foi até interessante que em 2019 a Victoria's Secret quase declarou falência. E ela quase declarou falência porque as pessoas sacaram que ela fazia produtos para agradar homens. Então ela não fazia produtos para que as mulheres se sentissem empoderadas, independente se elas tinham alguém ou não. A Victoria's Secret fazia produtos, lingeries, em sua maioria, cremes, para agradar os homens, né? Os homens e as mulheres. Então as mulheres usavam para os homens usarem as mulheres, basicamente isso. E a Victoria's Secret quase declarou falência porque teve uma queda muito significativa no consumo, quase declarou falência, e o diretor, ele começou a ter muitos áudios vazados dessas declarações machistas, elitistas e tudo mais, e isso fez com que o consumo realmente fosse assim muito prejudicial à empresa. E chegou a pandemia, e aí prejudicou ainda mais. Em contrapartida, enquanto a Victoria's Secret estava nesse local, veio a empresa da Rihanna, a Fenty. Que daí a Rihanna veio com o discurso de: nós somos uma empresa para todos os corpos e todas as cores. Então a Rihanna, ela inovou na maquiagem para as pessoas pretas, né? Na lingerie para corpos gordos, né? E aí, a Rihanna virou bilionária durante a pandemia. No seu primeiro ano de empresa, ela virou bilionária. Ela não era bilionária como cantora, ela não tinha chegado nesse patamar ainda, mas ela chegou como empresária. Enquanto isso, a Victoria's Secret estava patinando. E aí, uma coisa bem interessante que você falou do greenwashing nas empresas, né? De falar, eu pratico, mas não pratico. E na diversidade, a gente tem o diversity washing. E aí, na Victoria's Secret, eles demitiram o diretor, entrou um outro e falou assim: agora a gente vai criar um comitê de diversidade. Só que esse comitê de diversidade, eu não sei qual era esse comitê, quem eram as pessoas envolvidas, mas provavelmente não era um comitê diverso. E falaram assim: vamos colocar Angels plus size. E fizeram um anúncio muito gigante, até falaram do metaverso, não sei o quê, vamos fazendo metaverso, não sei o quê. E a modelo plus size, ela usava 42. Não era uma modelo plus size. Não, nem perto de uma modelo plus size. Não era nem perto de uma modelo plus size. E a modelo, assim, continuava branca, né? Não era plus size. E aí o pessoal falou: meu, tô fora. Então, a Victoria's Secret só não declarou falência porque eles realmente falaram assim: não dá. Desse jeito não dá, cortaram, e agora parece que eles estão realmente com foco nessa questão do consumo, de avaliar o que as pessoas querem consumir. Mas é isso, né? É assim, será que eles estão com esse foco, né? Porque eles têm uma consciência de que socialmente isso é importante? Ou será que eles estão com esse foco porque é só a partir desse foco que eles vão conseguir continuar lucrando? Exato. Né? A verdade seja dita, mesmo se for o segundo cenário, melhor, né? Melhor do que não fazer, né? Melhor do que não fazer. Mas eu vou sempre me questionar da intenção. Eu não acompanho muito esse mercado, mas eu sei, né? Eu percebi que esse desfile da Rihanna, essa ideia da Rihanna, foi bastante bem aceita aí pelos consumidores, exato. Né? E que bom. Nisso, acho que vale a pena fazer um adendo que, assim, nisso tudo que a gente está falando, não tem como não falar da propaganda. Total. Né? E a propaganda,
sofreu transformações muito significativas de uns anos para cá, né? Não estou nem falando, assim, estou falando que isso é bom, né? Mas não estou falando que isso é necessariamente pro bem. Mas imagina, a gente via propagandas há não tanto tempo atrás, assim, né? Então, produtos de limpeza eram sempre mulheres, né? Limpando, esfregando. Então, acho que essa mudança da propaganda, na era, eu tenho achado algo importante para a gente, assim, enquanto sociedade, porque isso vai ditando modelos, né? É isso que a gente vai vendo, é isso que a gente vai... É a partir daí que a gente vai criando o nosso imaginário do que é bonito, do que é feio, do que é legal, do que eu gosto, do que eu não gosto, né? Independente da intenção, né, da verdadeira intenção, mas ter isso lá na tela, né, a gente não vê mais só uma mulher com o produto de limpeza na mão, mas vê um homem com o produto de limpeza na mão, uma lingerie num corpo magro, num corpo gordo, acho que isso vai produzir algo melhor aí pra gente, né, enquanto sociedade. Certeza. E tem até uma propaganda atual que é da Itaipava, né? Que antes era aquele vai verão, que era só a mulher vindo servir o homem na sua cerveja, que compactuava com aquele sentimento de que a mulher só tá aqui para servir. E hoje em dia não, né? A Verão, a mulher que faz o papel da Verão, ela toma cerveja também, do tipo, vai buscar você, eu não tenho nada a ver com isso. Então acho que em algum momento a empresa percebeu o negócio horrível que ela estava propondo, né? Não sei como, mas que bom que ela percebeu e mudou. E aí entra o que você fala também, né? Dessa mudança de mostrar que a mulher também pode, num happy hour, tomar a sua cervejinha enquanto o marido está em casa cuidando dos filhos, por exemplo. Né? Que a relação da mulher com a cerveja não precisa ser de levar a cerveja até um homem, né? Exatamente. Até porque a gente também gosta. Exato, né, mas de desfrutar da cerveja, né? Exato, de se divertir. Né? Sem dúvida. Cauê, meu amor, esse papo foi maravilhoso. Eu que adorei. agradeço, Com certeza você vai bater ponto aqui, que nem a Cláudia Luzia. eu volto. Você sabe, antes de encerrar, posso falar uma última coisa? Óbvio que pode. Você sabe que hoje, antes de vir pra cá, enfim, tava num telefonema, e aí eu falei, tô indo num podcast e tal, não sei o quê. E aí eu tava falando com meu pai falou assim, você contemplou o passeio socrático, né, pra eu falar sobre isso? Eu falei, não. Me conta do passeio socrático. E aí eu fui descobrir, depois eu consegui dar uma lida rápida antes de chegar aqui, o Sócrates, e isso você encontra ali em várias fontes. O Sócrates, ele passeava muito pelos mercados de Atenas, só que ele não comprava nada, ele não consumia. E aí vão perguntar para ele, mas o que você faz? Então, né? Aí ele fala, eu venho ver todas as coisas que eu não preciso. Ele tinha uma relação curiosa. Eu trago isso, né, galera, não para incentivar um não consumo, né? Acho que a gente vive numa sociedade que a gente tem que consumir, a gente precisa consumir, né? Não sei se a gente tem que, mas tem coisas que a gente precisa consumir e pode ter prazeres no consumo, um consumo consciente pode ser muito legal, mas para a gente pensar de fato, né, trazer de fato assim, esse consumo está em qual conta, né? Se a gente pensar que quando esse imperativo do capitalismo de consumo, né, de consuma e seja feliz, a gente enquanto sociedade respondeu a isso deprimindo, né? É na consolidação desse capitalismo de consumo que os altos índices de depressão cresceram, né? Então, eu acho que o consumo, para além da diversidade e tudo mais, é a gente conseguir entender o que a gente de fato está querendo com aquilo, né? E sabendo que essa falta que eu comecei a falar falando, a psicanálise descobriu aí, é uma notícia, não sei se é boa ou ruim, que ela nunca vai ser tapada, né? Que a gente vai ter que sempre viver com ela. Então, e que bom, né? Que bom. Senão a gente vai virar o rei lá dos contos de fada que sofrem porque não falta nada para eles. Né? Deprimidos. Exato. Ai, que legal, Cauê. Olha, eu adorei. E esse bate-papo, espero que sirva para quem está nos ouvindo, primeiro, do lado empresarial, né? A importância de você conhecer o seu público-alvo e entender as verdadeiras necessidades desse público e não simplesmente vender por vender, né? Empurrar um produto do tipo, pega esse. Mas vender o seu produto ou serviço para, de fato, causar um impacto social. De olhar e falar assim, olha, o meu produto realmente está ajudando a vida das pessoas, está facilitando, está simplificando, ou até mesmo adoçando a vida
da pessoa em algum momento. Quem não gosta de um docinho num Eu dia adoro. de chuva? Pois é. E do lado de cá, né, como consumidor, entender que o consumo ele jamais vai suprir uma falta que está dentro da gente. E que às vezes essa falta pode ser um sentimento mal reconhecido, né? Essa falta, que nem você falou, sempre vai existir, mas quais são os sentimentos que estão ali envolvidos? Porque se você já lidar com seus sentimentos, eu acho que já tá bom. Já é alguma coisa. Já ajuda. Já é alguma coisa, sem Já dúvida. ajuda. E pra gente terminar, a gente tem um ritual aqui, que são 3 perguntas finais, e essas eu não mandei, porque existe um roteiro antes, mas essa daqui eu não mandei, não. Tô pronto. Quer dizer, acho que tô pronto. Vamos lá. Então, vamos supor que venha uma pessoa aqui, lá do céu ou do inferno, não sei, onde você achar melhor, se é que isso existe. Tô tendendo a achar o inferno, mas Ok. Subiu, então. ótimo. Subiu. E falou, e te deu um prazo de um dia. Falou assim, olha, amanhã já era, tu vai comigo. Sabendo disso, né, qual é o impacto social que você deixaria pro mundo? Nayara, e eu achei que a pergunta quem é você era mais difícil, né? Qual que é o impacto social que eu deixaria para o Exatamente. mundo? Olha, eu acho que a gente talvez tenha que equilibrar um pouco, né? Assim, respondendo a partir do que a gente está conversando, né? Acho que seria legal a gente equilibrar essas questões do consumo que fazem parte da nossa vida, mas que entender, né? E é isso que a gente vê no consultório todos os dias, em todas as sessões, que o que realmente sustenta a gente de alguma maneira são os vínculos, é o laço social, né? Então, consumir é gostoso, pode ter um prazer aí, cria-se essa fantasia que a gente resgata, aquele gozo perdido em muitas horas de trabalho, mas sem o vínculo, sem o laço social, a gente não tem nada. Nada, nada, nada. Então, se alguém tinha dúvidas que o chat GPT iria suprir, iria acabar com vários relacionamentos, pode até acabar, mas a gente vai sofrer. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Aí é óbvio que é uma outra discussão do que assim, o que é se vincular com esse algoritmo, né? O que é... Já fica a dica pro próximo Já fica pra episódio. próxima, né? O que é se vincular com esse algoritmo, né? Mas curiosíssimo esse chat, mas tô formando uma opinião Entendi. sobre Então, até o próximo. isso. Até a próxima até a eu já próxima vou saber mais. Muito bem. São 3 perguntas, a primeira já foi. Então, você falou do impacto social que você deixaria. O segundo é como você gostaria de ser lembrado? Pode ser uma frase, pode ser... Será que eu gostaria de ser lembrado? Não sei. Eu acho que isso, né, galera? Você sabe que isso é uma coisa. E na psicanálise a gente estuda bastante isso. Então, por exemplo, eu ia falar em outros tempos, mas hoje a gente escuta isso, né? Das pessoas muito preocupadas em deixar o seu nome para os filhos, porque o nome da família não pode morrer. Isso eu acho que vem de uma fantasia um pouco narcisista nossa, de que então somos muito importantes, eu tenho que deixar alguma. Não sei se as pessoas estariam tão aí pro Cauê, né, em termo mundial. Mas, para não ser tão evasivo assim na resposta, né, eu acho que eu gostaria de ser lembrado, sobretudo, pelas pessoas queridas, pelas pessoas próximas, por você. Com certeza. Né, e por conta de bons vínculos. Acho que isso Legal. me deixaria feliz. Mas gostei da parte inicial, porque quando a gente pergunta aqui, faz essa pergunta, as pessoas já não pensam por este lado. Será que eu gostaria realmente de ser lembrado? Pra quê? Né, Interessante, interessante. Terceira e última. Como as pessoas lembrariam de você? Pode ser por uma frase que você sempre fala muito. Essa eu precisaria perguntar para as pessoas, né? Você não quer responder, você me conhece. O que você acha? Como as pessoas? Eu acho. Olha, eu vou. Eu vou tirar uma dica. Tá? Eu Vai. lembraria de um cara muito inteligente, muito gentil e que de fato valoriza muito os bons vínculos. Que não tá aqui pra
para agradar por agradar, entendeu? Não tá aqui para agradar. Eu sou um homem de muitos privilégios, né, Nara? Então, primeiro por ser homem, branco, classe média, aqueles privilégios que a gente já sabe de saída, assim. Mas eu acho que na minha vida eu tive um grande privilégio que foram ótimos vínculos, assim, vínculos que se sustentam até hoje, amigos, família, né? Então, pessoas que de fato dão uma sustentação aí, né? Eu consumindo ou não, né? Essas figuras estão aí. Então, espero que seja por isso que as pessoas me lembrem, assim, né? Lembrem de mim. A gente descobre. É minha torcida, é minha torcida. Qualquer Talvez dia... eu lembrar por eu dar respostas muito evasivas. Talvez esse seja um outro legado que eu deixo. Acho que não. Cauê, muitíssimo obrigada, Eu que agradeço, viu? E eu espero que quem esteja nos ouvindo, nos assistindo, também tenha gostado muito desse bate-papo. Lembrando, né, a importância de você olhar para dentro para poder olhar para fora. Tanto o lado empresarial, quanto o lado do consumidor, né? Quanto o lado de um amigo, de um familiar, que é muito importante isso, né? E que vocês estejam com a gente no próximo episódio, que o Cauê com certeza vai voltar mais vezes. Eu volto, só chamar que eu volto. Isso aí. Lembrando que o podcast do Instituto Êxito aqui, da Câmara da Diversidade e Inclusão, acontece toda quarta-feira, a partir das 2 horas da tarde. E eu espero vocês. Um beijo e até a próxima. Beijo.